Boa noite para você, internauta do Achei Santa Cruz. A partir de agora está no ar o Quem Chega Lá Sabatina. Nós iniciaremos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu sou Diego Singolani, ao meu lado Dário Miguel, conosco nesse projeto também André Rubio, Priscila Tosta. Antes, um esclarecimento. Vocês já perceberam que o nosso convidado de hoje é Murilo Costa Sala, do Podemos. A agenda destas sabatinas, ela na verdade começaria ontem com o candidato Luciano Severo. A participação de Severo foi cancelada pela assessoria do político, segundo eles, por recomendação médica. Não foi nos passado mais detalhes. Por conta disso, ontem não tivemos a entrevista com o Luciano Severo. Esta sequência de sabatinas, entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, ela foi montada, escolhida, a ordem, através de um sorteio que contou com a presença de todos os candidatos. Nós realizamos este sorteio previamente na sede da OAB de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, portanto, Murilo Costa Sala do Podemos, amanhã agendado Diego da Saúde, também candidato a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, e eu já aproveito para fazer um convite a todos vocês. Na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, o grande debate eleitoral 2020 do Achei Santa Cruz. É o Quem Chega Lá. Os 3 candidatos a prefeito estarão frente a frente. É na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas. Quero dar boa noite ao nosso convidado de hoje, Murilo Costa Sala, agradecer a sua participação, lembrando aos nossos internautas, teremos 4 blocos de entrevista de 20 minutos. Murilo, obrigado pela sua presença. Já quero emendar, inclusive, com a primeira pergunta, para aproveitar o nosso tempo, até porque o Murilo não carece de apresentações. Alguém que está disputando a Prefeitura de Santa Cruz ter que se apresentar a essa altura do campeonato fica até um pouco estranho. Vamos emendar com a nossa primeira pergunta. Murilo, nós estamos chegando ao final do ciclo Otacílio Parras Assis. Queria saber a sua visão da Santa Cruz do Rio Pardo que o prefeito vai entregar nas mãos do seu sucessor. Qual é a sua avaliação sobre essa cidade após 8 anos do ciclo Otacílio Parras Assis, que se encerra? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite, Dário, boa noite, André, Priscila, boa noite a todos, internautas do Achei Santa Cruz. Uma satisfação participar desse programa, da Sabatina, em que a população pode conhecer um pouquinho mais dos candidatos, pode conhecer um pouquinho mais das propostas de cada um realmente. Em relação ao governo que se encerra agora, eu tenho uma avaliação de que, é claro, ao longo de alguns outros, em relação a alguns outros governos anteriores, Santa Cruz evoluiu em algumas partes, mas também acredito que em outras partes se perdeu. E uma coisa que vocês, como repórteres, sempre ouviram eu falar também, que eu sempre trabalhei de uma forma na Câmara Municipal, ajudando a administração, para que ela não tivesse problema realmente. Mesmo sendo um candidato eleito por oposição, sempre trabalhei pensando no bem comum da cidade. E sempre comentava, quando alguém falava para mim em relação à prefeitura, que se eu chegasse um dia na prefeitura, eu não queria pegar uma prefeitura quebrada, ou com algum problema. E diante disso que eu venho trabalhando em relação à vereança, da forma como eu trabalhei. Às vezes até criticado em alguns momentos, pela forma como eu agia. Algumas pessoas entendiam que eu deveria agir de uma forma talvez até mais firme em relação a algumas coisas, mas eu nunca deixei de ter um posicionamento, como eu já expliquei em outros momentos. Sim. Eu sempre tive um posicionamento em cima de cada caso concreto. Então, a administração em relação a outras pode ter melhorado? Sim. Porém, a gente sabe de diversos fatores que contribuíram para isso também. O orçamento em Santa Cruz, no governo Otacílio, aumentou demais. A gente sabe, em 2012, o orçamento de Santa Cruz do Rio Pardo era 81 milhões. Hoje, a gente vai votar segunda-feira que vem o orçamento para o próximo ano em 170. O desse ano também, a previsão foi 170 praticamente. Então, é um acréscimo muito grande. E isso contribui demais com a administração que foi também. Sim. E diversos outros fatores. A gente, inclusive, vai destrinchar esses fatores ao longo da entrevista, nessa introdução
eu queria uma avaliação sucinta sua. Sim. Como é que você enxerga a cidade que o prefeito Otacílio vai entregar o sucessor dele? Eu acredito que é uma cidade com bastante potencial. Ok. E é o que eu venho trazendo isso na campanha, que é um potencial que a gente quer explorar e pode explorar. Perfeito, Murilo. Antes de passar para a primeira pergunta dos meus colegas de bancada, eu quero emendar mais uma. Pode ser, Dário, Miguel? Fique à vontade. É o seguinte, essa é bem objetiva. Por que Murilo Sala ou pode ser, a melhor opção ao povo santacruzense, ao invés de Diego e Severo, para administrar para os próximos 4 anos? A primeira foi uma avaliação dos últimos 8. Por que você é uma melhor opção ao povo de Santa Cruz para os próximos 4 anos, Murilo? Porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa transparente, reta e honesta, né? E além disso, eu sou hoje o mais preparado, não só politicamente, mas também administrativamente. Ele nunca administrou, nunca participou do Poder Executivo. Mas isso não é fator determinante para alguém estar numa prefeitura. Nós tivemos diversos outros prefeitos que não eram administradores de empresa e que foram bons prefeitos. E administrador de empresa não é a mesma coisa de gestão pública, né? E isso é fato. E eu, por exemplo, se for nesse caminho também, eu estou terminando o meu curso de gestão pública, né? Então, eu não sou somente um aventureiro, mas eu sou o mais preparado hoje em relação, é só ver nossos projetos, né? A gente está apresentando um projeto, mas projeto viável para o município, né? Com possibilidade realmente de ser alcançado essas metas. E a gente vem mostrando isso durante a nossa campanha, né? E, inclusive, em alguns embates. É claro, a parte técnica, em alguns assuntos, alguém pode ter um melhor preparo. Mas o governo não se baseia somente na questão técnica de um assunto, né? Então, eu acredito que, no geral, eu esteja muito mais bem preparado que os demais. Dário Miguel? Murilo, a minha pergunta é em relação ao seu partido, ao Podemos. Dia desses você acabou vindo à mídia, até porque você, inclusive, acabou colocando que você foi arrolado nessa questão do Podemos, inclusive você vem colocando que você é vítima. Eu até acho que você é vítima em relação a tudo isso. Mas eu achar, em cima disso, eu te faço uma pergunta. Você sendo vítima, mostra que você foi inexperiente, juntamente com toda a sua equipe, em acabar participando dessa questão. Se você foi vítima, se você não mostrou experiência justamente nessa questão pequena que é o seu partido Podemos, o que te leva a crer que você terá experiência para comandar uma prefeitura? Não, excelente. Eu já respondi isso em outro momento também. A relação da administração, da gestão nossa do partido, não teve amadorismo e nem inexperiência. Porque ao buscar as informações, quando nós soubemos desse problema, o que foi passado para a gente é que não tinha nada, né? Que não tinha realmente uma movimentação. Aliás, um parênteses, quem passou essa informação para vocês? Porque a gente está falando de suspeitas graves sobre a diretoria anterior. Sim. A gente não fala de um caso de 10 anos atrás. Sim. Vocês, entre aspas, pegaram o partido das mãos das pessoas hoje acusadas de supostos crimes graves envolvendo dinheiro público. Quem passou a informação equivocada para vocês, já que a culpa não é, na sua avaliação, dessa atual diretoria? Não, primeiro que não a gente precisa fazer uma cronologia. Não é culpa nossa porque a gente assumiu o partido esse ano e a movimentação foi no ano passado. Sim. Quando nós formamos a nova comissão provisória, nós nem sabíamos que tinha outra, né? E a partir do momento que ficamos sabendo, nós tentamos descobrir quem eram aquelas pessoas, ninguém era conhecido. Aí eu entrei em contato no diretório estadual do partido, me passaram o contato da contadora, a Fátima, né? E aí ela passou algumas informações sobre o partido, né? Mas nada em relação à prestação de contas, porque isso aí nós fomos descobrir, só que não tinha sido feito em junho, né? E deveria ter sido feito em abril. E daí a gente fez, né, a nova comissão provisória, foi homologada em janeiro, e até a minha filiação foi depois, né? Que a minha filiação foi homologada em abril. Em março, num evento a ficha, né, foi homologado num evento do Podemos Mulher em março, no comecinho de março, e depois o lançamento no sistema do tribunal em abril. Após isso, em junho, o nosso contador aqui descobriu que não tinha sido feita a prestação de contas do ano passado e falou que tinha que fazer. E perguntou, aí sim perguntou se tinha tido alguma movimentação. Eu falei que não sabia e entrei em contato com o financeiro do Podemos no Estado, que era a contadora. E ela disse que não tinha tido movimentação.
foi feita a prestação sucinta, da mesma forma como eu fazia com o Solidariedade. Aí, em junho, em agosto, nós recebemos uma notificação, né, que tinha tido que tinha tido movimentação. E aí, o nosso contador aqui até me chamou no escritório, eu fiquei sabendo do montante que era, né, claro que a gente achou um absurdo, né, o valor, e aí começou todo esse imbróglio. Murilo, mas se foi um erro, você está colocando que foi um erro, é claro, faltou experiência, foi um erro infantil. Se teve esse erro infantil em um simples partido, digamos que assim, esse tipo de erro não pode acontecer quando prefeito? Não, porque não foi um erro infantil, porque a gente não tinha acesso às contas. A gente não tinha acesso à movimentação, a nada. Sim. Quando a gente pegou a informação. Eles eram o diretório, eles tinham as informações. Nós não tínhamos informação nenhuma. Sim. E aí, a partir do momento que ficou sabendo pela notificação do Tribunal Eleitoral, aí nós ficamos sabendo da movimentação. E depois disso, a própria conta do partido aqui em Santa Cruz, para vocês verem como a gente não tinha acesso a nada, ela foi aberta na Grande São Paulo, ou em São Paulo, não lembro, em outra cidade. A gente não tinha acesso a nada disso. E o próprio promotor no processo, ele mesmo mencionou, até um parecer do cartório também, que a partir da nossa gestão dentro do partido não teve nenhuma movimentação e nenhum saque. Na prefeitura é diferente, a gente vai estar assumindo alguma coisa e uma das primeiras medidas nossas, inclusive está no nosso plano, é fazer uma auditoria completa na prefeitura. Né? Independente, não é desconfiar de nada, Sim. mas nós queremos uma auditoria completa na prefeitura. Né? Então não vai acontecer o mesmo tipo de coisa. Coisa que aconteceu na gestão passada, que ficou 4 anos a prefeitura sendo roubada dentro da atual administração. Nesse assunto ainda, Murilo, você diz, portanto, que não tinha acesso e não teria como ter tido acesso às informações da diretoria anterior. A partir do momento que o caso explode, surgem as primeiras informações de que o dinheiro do fundo partidário, portanto, dinheiro público, pingava na conta do Podemos de Santa Cruz e era repassado a supostos prestadores de serviço. Sim. A gente está falando aí de algo na casa de R$500 mil. 369 mil reais, Semanas depois, a responsável estadual pelo partido, pela contadora a Fátima, Isso. ela teria prestado as contas. E nessa prestação de contas, também há indícios ali de falsidade ideológica. Sim. Nesse segundo momento, você já tem agora essas informações. Qual é a sua avaliação desse caso? Você disse que não envolve, portanto, você, mas nós tivemos já um desdobramento. Depois que o caso estourou, que novamente chama os olhos por indícios graves de crime. Qual que é a sua avaliação? Minha avaliação é que, havendo culpa, e eu acredito que haja alguma irregularidade, que sejam punidos. Hoje você... Só para concluir, até a própria direção do Partido Nacional está fazendo um levantamento, não só em Santa Cruz agora, como em outras cidades também, se houve também irregularidade. Pode ser. Então eu estou sabendo que já pediram e está sendo feito essa avaliação dentro de todo o partido agora. Né? Até mesmo porque ela não atendia só Santa Cruz do Rio Pardo. Né? E segundo consta, né, foi a pedido até de um deputado que já foi até expulso do partido no ano passado. Murilo, e na sua campanha você vem usando dinheiro do partido? Nós recebemos o fundo eleitoral. Nós recebemos R$50 mil do fundo eleitoral. Até para encerrar as minhas perguntas sobre esse tema, na sua atuação como político, na Câmara... Mas não não só na minha campanha, é a campanha de todo o partido. Certo. Quanto vocês já receberam? R$50 mil. Já usaram tudo de valor? Não, ainda não. A pergunta é no seguinte sentido, você fala muito na sua atuação como político sobre honestidade, Sim. hombridade, transparência, Sim. a questão de valores, ela ocupa um espaço muito importante dentro do seu discurso político. Não seria de bom tom para alguém que, repito, dá um espaço muito grande para temas como esse, honestidade, transparência, caráter, não seria de bom tom evitar usar o dinheiro do Podemos nesse momento, já que pairam dúvidas gravíssimas sobre o partido, talvez até tentar uma campanha mais austera, mas ainda assim não usar o recurso? Vou te dar um exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Vocês devem se recordar daquela polêmica do dinheiro da JBS, que estava envolvida em escândalos da Lava Jato. Esse dinheiro pingou na conta do partido do presidente à época, foi para a campanha dele. Ele depois disse que não, pediu para devolver, ficou aquela celeuma toda. Mas havia uma discussão, porque ele também tem essa pauta muito calçada em valores, honestidade, tal. Pô, eu não quero dinheiro de um local suspeito, de uma fonte suspeita.
Eu faço essa analogia com o seu caso. Seria de bom tom vocês não utilizarem esse dinheiro? É dinheiro público, mas vem através do Podemos. Eu queria saber a sua opinião. E somente para complementar, não usando, teria como vocês começar essa campanha, iniciar essa campanha e terminar sem esse dinheiro do partido? Não, em relação ao dinheiro, esse é do fundo eleitoral. Sim. Né? O fundo partidário é outro tipo, é outra forma, outra fonte. Né? Do fundo eleitoral, ele foi dividido entre todas as cidades, né? Praticamente, onde o Podemos tem diretórios, sim, comissões, enfim. Se não viesse para cá, iria para algum outro lugar. A forma como nós estamos gastando é da forma como sempre vem em diversas campanhas, só que outros partidos não mencionam que é assim. É comum essas cifras para partidos em cidades como Santa Cruz? 50 mil reais? Sim, 50 mil sim. Tá. 50 mil sim. E é gasto em material de campanha, santinho, jornal, esse tipo de coisa. Né? Ou um escritório, né, para fazer a prestação de contas. É o suficiente para essa campanha? Está sendo. Né? A nossa campanha é uma campanha modesta. É muito pouco dinheiro para quem sabe, quem faz campanha, é muito pouco dinheiro para uma campanha, mas está sendo. Né? E a outra pergunta... Se esse dinheiro seria suficiente, não sendo suficiente, o Diego disse que seria melhor não usar. Não usando, daria para fazer uma campanha sem Eu esse acho dinheiro? muito difícil. Né? Quem sabe em questão de material aí, hoje para você contratar uma pessoa só para fazer uma panfletagem é um salário mínimo. Né? E você contratar uma pessoa. Então, não é um absurdo. É claro que a gente faria uma campanha da mesma forma, né? Com mais dificuldade, talvez, ou com mais doações, talvez, se não tivesse vindo esse dinheiro. A gente não sabe, né? Trabalhar por hipótese. Mas em relação a isso aí, foi para toda a campanha de todos os vereadores. Murilo, a minha última pergunta nessa questão também. Qual o peso que esse possível escândalo do Podemos está acontecendo, está refletindo na sua campanha? Nenhum. Sinceramente, nenhum. Eu, particularmente, estou bastante tranquilo com isso. A população entendeu e sabe que a gente não tem envolvimento nenhum. Como você mesmo disse, que eu não tenho, né? Você acredita que eu não tenho envolvimento nenhum, e não temos. Né? Então, a população sabe diferenciar. Desde o primeiro momento, quando saiu a matéria, já enaltecia isso, que a atual Comissão Provisória do Podemos não tem nada a ver. Acredito sim, que você pode ter sido vítima, mas acredito também que faltou experiência. Opinião, né? Eu acredito que não. Duas opiniões, né? Sim, eu acredito que não, pela razão que eu já expliquei. Muito bem, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco do nosso Quem Chega Lá Sabatina. Lembrando, é uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, por ordem de sorteio previamente realizado. Ontem deveria ser o candidato Luciano Severo, por motivos de saúde ele não esteve presente. Hoje nosso convidado Murilo Costa Sala, amanhã Diego da Saúde. E já convido a todos vocês, segunda-feira, a partir das 21 horas aqui no Achei Santa Cruz, o grande debate eleitoral 2020, é o Quem Chega Lá. Frente a frente, os três candidatos debatendo as suas ideias, os seus planos para o futuro de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente volta já para o segundo bloco para discutir um pouco mais sobre as propostas do Murilo Sala. A nossa ideia de Sabatina é também falar de pontos da biografia política dos candidatos e também discutir o que eles pretendem para o futuro da nossa cidade. E vou reforçar o convite porque vai estar imperdível. Segunda-feira, a partir das 21 horas, é o debate eleitoral 2020, é o nosso Quem Chega Lá. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com Quem Chega Lá, sabatina com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo pelo Achei Santa Cruz. Hoje o nosso convidado, Murilo Sala, do Podemos. E eu inicio este segundo bloco passando a bola para o nosso companheiro André Rubio. Boa noite, meu querido. Boa noite, Diego. Boa noite, amigos todos aqui do Achei Santa Cruz. Hoje estamos fazendo uma função diferente, né? Até peço desculpa não entrar no começo do programa. É um prazer receber aqui o Murilo Sala nesse primeiro... Até porque você é o dono da casa, né, André Rubio? Eu tenho que ser um anfitrião, né, educado. É um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, já esteve aqui dando entrevista pra gente, logo no comecinho do projeto. E hoje a gente está fazendo esse projeto diferente. Estou aqui na técnica, ao mesmo tempo participando também. Somente pelo Facebook? Somente pelo Facebook, aliás, é bom até frisar para quem está vendo a gente divulgou que faria pelo YouTube também, e por questões misteriosas da tecnologia, no YouTube não está rolando, então estamos apenas no Facebook. A gente pede desculpa aí, vamos tentar resolver esse problema para amanhã. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a minha pergunta para o Murilo, já que eu não vou poder participar muito, estou aqui batendo escanteio e cabeceando, o meu caro Diego e Dário Miguel, eu queria saber do Murilo Sala, assim, se ele tiver que destacar um ponto positivo nessa gestão de 8 anos, doutor Otacílio, e um ponto negativo. O que foi o principal erro e o que foi o principal acerto do governo Otacílio, que, claro, na sua opinião, na sua proposta, você vai buscar corrigir. Um ponto positivo eu acho difícil falar, né? E pontos negativos assim também marcantes, né? Eu acho que um ponto negativo foi o caso da Sueli, né? Eu acho que foi um ponto muito negativo, mas da gestão em si, eu acredito que o governo ele peca demais em pequenas atitudes, né? Em pequenos problemas, em pequenos, projetos, algumas falhas, né? Várias falhas pequenas que poderiam ser sanadas. Uma delas? E uma falta de planejamento, muitas vezes também, né? A falta de planejamento que eu vejo em relação, por exemplo, em 2013, nós tivemos um aumento da contribuição de iluminação pública. Sim. Né? De 4% para 6,5%. No meu entendimento, e eu sempre falei sobre isso, já deveria, desde aquela época, começar a ser trocadas as lâmpadas da cidade por LED. É lógico que precisava de uma troca, né? A cidade toda realmente antes era uma qualidade muito ruim, né? O tipo da lâmpada era muito inferior, mas da forma como, na época eu fiz um estudo, em 2 anos e meio, 2 anos e meio, se pagava todo esse LED, mesmo sendo um pouco mais caro do que é hoje até. Né? Era o dobro do que essa lâmpada convencional que foi colocada. Você acha que essa opção foi por falta de planejamento ou porque houve uma indicação sua que era tido como opositor naquele momento? Eu espero que não seja por isso. Eu espero sinceramente que não seja por isso. Mas para mim foi uma falta de planejamento, porque querendo ou não vai ter que trocar 2 vezes. Né? Uma outra questão, aquela Avenida Rosa Pereira Nantes, né? Ariosto Moura César. Foi feito no final do primeiro mandato dele todo o asfalto. Né? E no meu entendimento sem um planejamento, porque ela está sendo toda rasgada de novo para ter que colocar galeria. Sim. Né? Que é um problema muito grande em Santa Cruz e que está no nosso plano de governo, solucionar em diversos bairros os problemas de galerias, né? Que é coisa que a administração, prefeitos não gostam de fazer, mas nós vamos fazer, porque nós não queremos aparecer, nós queremos resolver os problemas da cidade. É para isso que nós estamos colocando nosso nome à disposição. Sim. Né? Então, são coisas que têm que ser planejadas. Né? E eu vejo essa falha dentro do governo Otacílio. Para mim, a educação se perdeu muito. Todas as pastas em geral, o funcionalismo público em geral, eu acho que perdeu um pouco na falta de capacitação. Né? Capacitação contínua. E a educação e a assistência social e a saúde, que são os 3 pilares do meu governo também, perderam demais com isso. Né? Principalmente a educação e a assistência social. Porque a saúde, né, eles investiram, eles jogaram muito dinheiro dentro da saúde para, né, suprir algumas coisas. Mas mesmo assim falta muito para a saúde ainda. Né? Falta chegar para a população um atendimento ainda ideal. Não é o ideal. Né? A gente tem andado aí e ouvido a população. Não é o ideal ainda. Então, eu acredito que, dessa forma, essas falhas são pontuais. Mas por que, Murilo, que vocês adotaram um tipo de discurso? Agora, não sei se mudou ao longo da campanha ou não, mas vocês sempre eram questionados, quando falava da administração do Otacílio,
que era uma excelente administração, muito boa administração. Por que vocês adotaram esse discurso lá atrás e agora está mudando? De mim você nunca ouviu isso. Você nunca elogiou, na Câmara, elogiar nada. coisas pontuais. Por exemplo, tem um projeto... Tanto você como o outro candidato, o Severo, sempre usou esse discurso. A gente não entendia também qual era a metodologia aplicada por vocês. E agora você começa a mudar um pouco esse discurso, que é natural. Não, eu reforço. Eu em nenhum momento elogiei o governo dessa forma. Nunca. Isso pode procurar em qualquer entrevista, eu nunca fiz isso. Eu sempre... às vezes em determinados projetos que eram encaminhados para a Câmara, pontuais, que merecem elogios, a gente parabeniza. A gente critica quando tem que criticar e parabeniza quando tem que parabenizar. Né? É o que eu falei anteriormente. Eu sempre trabalhei para ter uma prefeitura redondinha. Né? Não quero ter que ficar perdendo tempo numa prefeitura saneando alguns problemas. Eu quero dar continuidade, sim, no que está dando certo, mas Santa Cruz pode muito mais em relação a explorar o seu potencial em todas as áreas, inclusive saúde, educação e assistência social. Murilo, eu quero aproveitar um espaço desse nosso segundo bloco para entrar em alguns temas que eu percebo serem sensíveis para a população. Sim. Não sei se são as principais demandas, necessidades do nosso povo, mas eu percebo no trabalho jornalístico que são temas recorrentes. Eu estou falando de emprego, estou falando do setor de indústrias e empresas e do setor de habitação. Sim. Eu quero entender um pouquinho como é que esses temas são tratados dentro dos seus planos, mas eu quero saber como é que eles serão feitos na prática. Mais do que o que você pretende fazer, é como. Sim. O que você vai entregar para a população. Começando com a situação de habitação. Nós tivemos novos bairros em Santa Cruz, a cidade expandiu, só que a maioria empreendimentos particulares. Sim. Quando a gente fala em casa popular para família de baixa renda, quais são os planos de Murilo Costa Sala? Ótimo. Nós temos dentro do nosso plano falando sobre isso. É claro que nós daremos continuidade a alguns programas federais, né? A questão também de programas estaduais em relação ao CDHU, mas é o que eu já falei anteriormente, inclusive em vídeos nossos na campanha. A prefeitura ela tem que assumir para si também, né, essa responsabilidade de construir casas. E eu, em nenhum momento, vou falar um número, vamos fazer X casas. Mas nós temos que diminuir esse déficit, que hoje a gente teve ali para 60 casas, que são as únicas que foram realmente entregues por esse governo em 8 anos, que não foram nem entregues ainda, mas tinha quase 5 mil pessoas inscritas. Né? Então, o último sorteio da CDHU. No sorteio do CDHU. Então, precisa diminuir esse déficit. Como que nós vamos fazer isso? Algumas áreas do município têm. Agora, na sessão passada, foi adquirida uma nova área também. Né? Infelizmente, no final do mandato. Né? Mas foi adquirida. E o que a gente pretende fazer? Além de mutirões, que também ajudam muito em relação a esse assunto, nós pretendemos fazer a espécie do material também, não de menos qualidade, mas que possa ser construída mais rápido. E aí sim, a Codesan fazendo de uma maneira mais rápida, economizar na mão de obra. Né? O que são? São aqueles pré-moldados, que existem pré-moldados de qualidade, é lógico que tem alguns nem tanto, mas nós vamos fazer com qualidade, ou então alguns blocos estruturais, são chamados blocos estruturais, que você economiza também em ferro e no tempo. Né? Eu trabalhei na construção civil, né? Eu também sei como funciona um pouco dessa questão. Sim. Então, nessa questão é que nós vamos fazer as casas. Você disse que não quer falar em números, mas dá para, olhando aí para a sua câmera, olhando para o seu eleitor já decidido, ou aquele futuro eleitor, quem sabe, dá para dar uma ideia, né? Em um governo de 4 anos, há condições de entregar quantas casas? 100, 200, 300? Não, eu acredito que o máximo possível a gente tem que lutar, mas hoje Santa Cruz, de início, assim, em 300, 400, 500 das casas tem que ser entregues em Santa Cruz, no mínimo. Isso seria um mínimo, né? De uma gestão de 4 anos. Tem que ter, né? Você tem que buscar isso. É claro, depende do terreno, depende das condições, né? A gente vai ter que trabalhar muito para reerguer o comércio de Santa Cruz e a indústria de Santa Cruz, né? Por causa da pandemia, e isso pode influenciar de uma forma negativa, mas eu acredito, né, que uma gestão bem feita, nem tanto, porque a construção civil ela continuou. Né, particular, mas continuou. E a Codesan, uma gestão de Murilo Sala, seria o carro-chefe de um programa habitacional. A Codesan vai continuar forte na construção civil, como vem sendo feito, né, e a gente tem outros planejamentos para a Codesan também expandir, claro, diante de um estudo grande e voltar a prestar serviços que eram prestados por ela,
se for economicamente viável para o município. Murilo, você está falando uma questão aí de planejamento em relação à habitação. Eu te faço uma pergunta em relação da sua colocação, habitação. Logística urbana. A gente sabe que o trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, eu que moro nos altos da estação, final de tarde é complicado. Sim. Acaba acontecendo até uma paralisação do trânsito. Você sabe disso? Totalmente. E nenhum candidato apresentou um plano de logística urbana. Você tem um pensamento, já que você pensa nesse crescimento na questão da habitação também? Temos. Em relação à logística urbana, né, mobilidade urbana, né, também está contemplado no nosso plano. Duas vertentes. O transporte público. Né, o transporte público ele tem que ser melhorado, ele tem que ser intensificado. Nós vamos aumentar o número de linhas, nós vamos aumentar o número de ônibus. Seria o bilhete único. Bilhete único nós vamos implementar também em Santa Cruz, até para dar maior agilidade nas linhas. Mas não só isso. Nós temos também um planejamento, é o que eu falo, eu sou muito transparente. A gente vai tentar ao máximo terminar em 4 anos. Mas a gente vai dar pelo menos o início e começar a fazer uma nova ligação do centro da cidade com a estação. Falando de uma nova ponte. Uma nova ponte. Sim. Né? É algo que precisa de uma parceria com o governo federal. O município não consegue fazer sozinho. Sim. Alguém prometer isso é mentira. Não consegue. É em torno de 20, 30 milhões um projeto todo desse, uma ponte. Mas, ao longo de todos os anos em que vários prefeitos falaram sobre isso, se um tivesse dado um pontapé inicial, hoje talvez ela estaria pronta. Né? Porque vai dar continuidade nos próximos. Né? Então, nós vamos, sim, dar início a isso para terminar em 4 anos. Né? A probabilidade existe de terminar em 4 anos, mas nós precisamos fazer isso. E, lógico, fazer um estudo também muito grande, né, em relação ao trânsito do município, que, infelizmente, nos últimos anos, o Departamento de Trânsito, eu acredito que precisa ser melhor, ter uma melhor, não é uma melhor gerência, o que falta em Santa Cruz é um conselho de trânsito. De que forma seria, então? Um conselho. Então, mas de que forma seria? Não, com pessoas, né, não só da sociedade civil, polícias e pessoas específicas, engenheiros de tráfego, né, vindo até Santa Cruz e trazendo um estudo para isso, para a gente estudar realmente, porque Santa Cruz não foi planejada. Né? Tem muitas ruas estreitas. Aliás, no próximo bloco a gente vai falar sobre plano diretor também. Sim. Né? Mas eu quero aproveitar ainda, desculpe interrompê-lo, Murilo, a gente deve ter para esse bloco mais uns 5 minutos, e eu falei de 3 temas importantes. Você tratou muito bem, a questão da habitação, dando até um número aí, né? Sim. Pelo menos 400, 500 casas, Sim. uma gestão em 4 anos pode entregar à população. Questão de apoio às indústrias e, por consequência, geração de empregos. O que você consegue falar para a gente a respeito? O que o Murilo pretende fazer nessa área para arrematar, né, Dara, aqueles 3 pontos que eu... Exatamente. O nosso distrito industrial, é lógico que a gente precisa de um novo distrito, né, mas tem que fazer uma melhor infraestrutura do atual. Né, tem que melhorar a infraestrutura do atual distrito, uma modernização em geral. Faz mais ou menos uns 30 anos que existe aquele distrito. E, infelizmente, ao longo desses 30 anos, as administrações não olharam direito. Melhorar, aumentar aquilo ou construir um novo? Melhorar, buscar um novo, sim. Né? Mas eu até penso, antes de um novo distrito industrial, nos mesmos moldes, um polo tecnológico em Santa Cruz, com outro tipo de empresa. Certo. Empresas de tecnologia, que estão gerando bastante empregos, né? E é a tendência. Né, seria um futuro. distrito industrial voltado à tecnologia. Isso. E uma outra medida também, a gente está até analisando, andando aí, procurando um terreno também, polos de centros de distribuição. Muitas vezes as empresas não se instalam, já tem uma matriz, não se instalam em outro local. Sim. Né? As cerealistas aqui de Santa Cruz, por exemplo, elas, ao invés de se instalarem também em outras cidades, elas fazem um centro de distribuição. Sim. Então, a gente quer fazer, entre aspas, né, um distrito, né, de centro de distribuição. Aproveitar toda a logística que Santa Cruz tem. Né? Geograficamente, nós estamos num local privilegiado. Parece pouco explorado. Pouco explorado. Esse privilégio geográfico. Exatamente, cidade, né? Muito pouco explorado, infelizmente. E é esse tipo de visão que nós temos. E ninguém tinha falado sobre isso. Você falou que já está procurando terrenos. Temos. Seria onde? Próximo à rodovia Orlando Palhato, né? São alguns pontos que a gente... Sim. Porque tem que ser próximo à rodovia. Né? Tem que ser. E então a gente está procurando isso, sim.
nesses locais, Você fala em melhoria do distrito que existe, talvez Isso. um novo distrito voltado à tecnologia, o polo tecnológico. Incentivos às empresas Sim. que já existem e para atrair outras. Incentivo fiscal, algum tipo de benefício sobre imóveis, né? No caso, propriedade, terras, terrenos, Sim. enfim. O que você tem a falar a respeito? Eu tive analisando em algumas cidades, eu não me aprofundei na forma do incentivo, mas foi Sim. implantado em algumas cidades, incentivos, né, não só fiscais, mas uma empresa se instala e ela não só tem um período para se instalar, né, e ela fica um período sem pagar um imposto para o município, até ela criar uma base, Certo. um alicerce. Né? A partir do momento que ela criar esse alicerce, tem duas formas que eu vi em algumas cidades. Ou dilui o que foi deixado de cobrar nesses anos nos próximos, ou então realmente isenta isso e começa a cobrar dali para frente. Né? Daí o município... Né, Seria um incentivo para a empresa. seria um incentivo para a empresa. Mas não vai deixar de arrecadar o município, porque a partir do momento que está criando emprego... Você também vai ter empresas Você- vindo que vai gerar Não, mais e impostos. vai gerar emprego que a pessoa que está sendo empregada, ela vai girar dentro do comércio. Há candidatos que já prometeram no passado e há quem prometa nessa campanha trazer empresas para Santa Cruz. Falam até o segmento, tem uma empresa do setor tal, do setor X. Murilo Sala, para a gente encerrar esse bloco, um minutinho. Promete trazer alguma empresa? Já tem alguma parceria? com Não, eu outros não vou ficar candidatos falando falam? que nós temos empresa A, B ou C, não. De jeito nenhum. Mas como poder público, nós temos a obrigação disso. Sim. Né? Nós teremos pessoas, por exemplo, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico vai trabalhar diretamente em cima disso. Né? Então, é algo a se buscar, realmente. E nós temos que fazer Santa Cruz ser vista. O que não é muito, vocês sabem. Nós precisamos fazer ser vista, nós precisamos divulgar Santa Cruz do Rio Pardo de diversas formas para que as empresas vejam que realmente a logística para a empresa seria satisfatória. Quem seria esse secretário? Não, eu não vou divulgar nomes, nós temos, mas eu não vou divulgar nomes, né? Eu acho que não é momento para isso. Mas, ao contrário do que já foi falado por outro candidato, nós temos a nossa equipe, porque eu não vou ser... Né? Pela cara do Dário Miguel deve ter um palpite já. Não tem. Não. Não tem. Ele sempre tem um palpite. Nós não podemos deixar para depois de uma eleição, né, para buscar a nossa equipe, porque a gente já está assumindo que a equipe será técnica. Sim. Né? E se depois da eleição eu vou começar a buscar e uma pessoa técnica não aceita, eu não estou cumprindo o que eu prometi. Perfeito. Né? Então a nossa equipe vai ser técnica. Estamos fechando o segundo bloco do Quem Chega Lá, sabatina com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, no Achei Santa Cruz. Hoje temos a honra de receber Murilo Sala, candidato pelo Podemos. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso terceiro bloco e eu reforço o convite. Na próxima segunda-feira, debate eleitoral 2020 do Achei Santa Cruz, é o projeto Quem Chega Lá, parte 2. A parte 1 são as sabatinas, a parte 2 é o nosso debate eleitoral, segunda-feira ao vivo. No Lazuli. No Espaço Lazuli. Espetacular, uma grande estrutura. Fique ligado, voltamos já já. Estamos de volta com o Quem Chega Lá, sabatina com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje o nosso convidado, Murilo Sala, candidato pelo Podemos. Lembrando, essa é a primeira parte do projeto Quem Chega Lá. São sabatinas com os candidatos. Ontem estava agendado com o Luciano Severo, a equipe dele cancelou por motivos de saúde. Hoje Murilo Sala, amanhã Diego da Saúde, no mesmo horário, 20 horas. A gente abre esse terceiro bloco da nossa sabatina com perguntas enviadas pelos internautas. É isso, André Rubio? Exato, Diego. A gente está recebendo aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp. Até, aliás, quem quiser mandar uma pergunta para a gente, pode ficar à vontade. O número é o 14998885004. Não deu tempo de fazer o GCzinho, mas é 14998885004. Por favor, mandem o nome completo e o endereço, claro, para a gente poder identificar aqui para o candidato. Uma pergunta que chega aqui, Murilo, deixa eu ver o nome dela aqui certinho aqui, ó. Márcia Gaspar. Meu nome é Márcia Gaspar, sou simpatizante da causa animal. Moro na Vila Oswaldo Cortella e gostaria de saber do candidato quais projetos ele tem para os animais domésticos, como cães e gatos. Então não é questão do animal de rua, é um animal doméstico. Não sei se você tem alguma específica por ser doméstico ou não, mas... Eu acho que está falando de cães e gatos, tanto de rua como... generalizada, né? mas tudo bem. Bom, boa noite a Márcia também, agradeço a audiência. Eu acredito também que seja domésticos por ser cães e gatos, mas de rua, que ela deve estar falando.
Nós temos sim uma proposta em relação a isso, intensificar as castrações. O centro do animal, a gente precisa sim dar uma atividade realmente naquele local, né? Ter um centro de atendimento ao animal e não apenas um depósito, né, de animais. Ter um projeto em parceria, a prefeitura ajudar para adoções, né? Eu acho que tem que ajudar as entidades que faz isso. E também, né, eu já havia falado isso antes, depois até apresentar uma proposta semelhante também. No nosso plano de governo está isso, que nós vamos ter veterinário de plantão. A prefeitura também, hoje, com os convênios que tem com as clínicas, nós vamos intensificar isso, né, talvez mais clínicas até, para termos plantões, né, para atender de uma forma geral, não só cães e gatos, né, mas todo tipo de animal, e os cães e gatos principalmente, que a gente sabe que são os maiores problemas em relação à cidade. Eu sempre falo, eu não sou uma pessoa da causa animal, mas eu não sou um vereador e nem você um prefeito também de uma causa. Né? Então, a gente, como prefeito, a gente tem que atender um todo. E isso não só é a causa animal, mas também é uma questão de saúde pública, né? Então, nós teremos uma atenção muito grande em relação a isso, sim. Tem mais alguma pergunta de internauta, André? A gente segue aqui. Está faltando só a identificação. Então, é importante, vou frisar, o nosso WhatsApp é o 998885004. Para quem está assistindo a gente de fora da nossa região, DDD 014, famílias de Santa Cruzenses podem estar nos acompanhando. O DDD é 14, o telefone é 998885004. Manda a pergunta, mas com o nome completo, se possível o bairro ou cidade de onde está falando. E eu convido aqui, a gente sabe que os grupos políticos, né, se mobilizam para acompanhar as entrevistas, não só as do Achei Santa Cruz. Peço que vocês compartilhem, marquem os amigos aí para o time do Murilo Sala se mobilizar também aí, para que a entrevista chegue a cada vez mais. Eu acredito que já cada vez foi mais pessoas, diluído, né? Já. Vamos seguir por aqui então, Dário Miguel. Eu falei no bloco anterior sobre o plano diretor, que em Santa Cruz do Rio Pardo está defasado, ou pelo menos, né? O nosso atual plano é de 2006. Isso. Setembro de 2006. A legislação exige que pelo menos a cada 10 anos se faça uma atualização do plano diretor. Para contextualizar para o internauta, o plano diretor vai definir como é que a cidade vai crescer. Né? Que regiões precisam de mais ou menos estrutura, né? Como é que a gente vai preservar áreas ambientais, mananciais, define os rumos do município a longo prazo. Em Santa Cruz, a atual administração não atualizou o plano diretor. Sim. E a Câmara Municipal, esse assunto foi, em alguns momentos, comentado, mas a Câmara também não se mobilizou para definir um plano diretor. E a gente quer falar de planejamento. O que você tem a propor a respeito disso? Bom, excelente, porque em relação ao plano diretor, como você bem disse, o Estatuto das Cidades, né, que é nacional, federal, ele já determina que um plano diretor ele tem que ser atualizado, né, revisto, reaberto. Sim. A cada 10 anos. Aqui em Santa Cruz, como você bem disse, ele foi feito em 2006 e com previsão de 8 anos. Então, ele em 2014 deveria ter sido revisto. Já está vencido. Já está vencido. Eu, quando assumi o mandato de vereador em 2013, eu já tinha essa preocupação. E vocês podem acompanhar. Eu tenho diversas indicações, requerimentos falando sobre o plano diretor e cobrando essa atitude do município. E, inclusive, que a Câmara formasse até comissões, né, nesse sentido. E foi formada. Foram discutidos alguns assuntos, mas tem que partir do Poder Executivo. Né, essa questão do plano diretor. Esse ano, novamente, eu questionei sobre isso e a resposta que veio é que estava sendo feito como posso falar, um diagnóstico, certo. Né, um novo diagnóstico e um novo estudo, né, e um novo plano. Sim. Só que até então, né, não tivemos acesso ainda a isso. Não sei se realmente foi terminado, né, todo esse estudo, e é algo que realmente precisa ser feito. Porque o que nós vimos ao longo desses anos? Eu falei aqui sobre o problema de galerias, por exemplo. Diversos locais foram feitos, foi crescendo a cidade sem planejamento nenhum. Né? Não determinando a questão das áreas verdes, das áreas institucionais, como deveriam ser feitos. Por exemplo, uma área institucional onde você pode construir algum equipamento da prefeitura, não pode nunca ser construído em algum terreno que não seja plano.
né? E isso tem que estar previsto no plano diretor, né? São Claro. coisas que devem estar previstas. Você pretende uma atualização do plano diretor de cara Sim. no primeiro trimestre do seu Sim, governo? é o que eu estou falando. Se terminar esse estudo que foi feito agora, nós Sim. vamos avaliá-lo, né, como foi feito, e se servir, lógico, né, a gente implementar já, mas se não, a gente readequar de alguma forma. As áreas verdes, por exemplo, diversos loteamentos da cidade que foram feitos foram pingando áreas verdes em pequenas esquinas. Sim. Né? Não pode ser feito isso, porque afeta, né, todo o loteamento, porque não tem uma vazão de água, fica hipermeabilizado o solo. Né, e não tem para onde correr. E como antigamente não era obrigatório o loteamento ser entregue sem galerias, Sim. Santa Cruz foi levando dessa forma. Então prejudicou demais a cidade. E agora a prefeitura Certo. tem que ir corrigindo isso. Murilo, eu de certa quero forma. mudar drasticamente o tema e só para, na verdade, dar um gancho, abrir espaço para o meu colega Dário Miguel, porque é um assunto que ele entende como poucos aqui nessa mesa, porque sem querer ser cabotino, mas ele é o repórter policial Sim. mais bem informado, conectado com as fontes na nossa região. Eu quero falar sobre segurança pública. Sim. É um assunto que diz respeito à esfera estadual, mas também há políticas públicas, desde o urbanismo Sim. até efetivamente de segurança, que Sim. podem ser tomadas por parte do município. Nós temos visto recentemente casos de violência em praças de Santa Cruz do Rio Pardo, Sim. algumas famílias preocupadas em sair à noite em alguns pontos, Sim. com receio de serem vítimas de violência, vítimas de crimes como roubo. Quais são as propostas de Murilo Costa Sala para a área de segurança? O que o município pode fazer e o que você promete fazer caso chegue à prefeitura? Bom, em caso de segurança pública, não só a segurança pública, quem analisar meu plano de governo vai perceber que todas as áreas são interligadas, né? Uma coisa contempla a outra, né? A questão de iluminação pública também é segurança pública, a questão de podas até de árvores, que é um projeto ao qual eu apresentei, né? A padronização da arborização do município também é segurança pública, porque ela cortada de uma maneira correta vai estar uma eliminação melhor, também é segurança pública. Mas em segurança específica, nós vamos ampliar, isso está no nosso plano de governo, nós vamos ampliar muito a questão de monitoramento em Santa Cruz do Rio Pardo, né, de câmeras de segurança em principais ruas, prédios. Prédios hoje praticamente todos são, né, se não todos, mas nas praças, né, terão monitoramento realmente, né, e isso é uma medida. Os nossos ônibus, por exemplo, falei de transporte público, nossos ônibus terão câmeras de segurança, né, para também, em caso de alguma coisa dentro do ônibus, poder ser identificado. E não é só a questão de um assalto, a gente sabe de diversos abusos, às vezes, que pode acontecer. Mulheres que sofrem Sim. algum tipo, né, de problema dentro de um ônibus, graças a Deus em Santa Cruz eu acredito que não tenha muito isso, mas precisa ser coibido, né? E nós vamos, é lógico, a responsabilidade é do Estado, né, como você bem disse, em segurança pública, mas o município não pode deixar de lado, né, porque ninguém mora no Estado, mora no município. Claro. Né? Então, se o Estado não está fazendo, nós temos que cobrir de alguma forma. E eu sempre cobrei, de uma forma também do Estado, um maior efetivo das polícias, e nós vamos continuar cobrando isso. Em Sodré e Caporanga eu já cobrei, e nós pretendemos sim fazer uma base da Polícia Militar em cada distrito, para também ter um motivo, algo a oferecer para o Estado para que eles mandem o maior efetivo, né, e dar uma segurança maior para os distritos, né, não estou falando isso de agora, já é coisa que eu venho cobrando. E a Guarda Municipal. A Guarda Municipal... Inclusive já foi aprovado por vocês. Sim, não, a atividade delegada... Atividade delegada, foi verdade, foi a da verdade. Polícia Militar. Exatamente. E a Prefeitura vai ter bastante... uma parceria bastante grande com o Estado, isso aí nós vamos manter e vamos talvez até ampliar. Mas também a Guarda Municipal. Por quê? Em determinadas praças, em determinados prédios e até mesmo nas escolas, hoje nós não temos um policiamento. E mesmo não sendo armado, né, porque aqui em Santa Cruz a Guarda Civil não pode ser armada, mas inibe, de uma certa forma, algumas atitudes e transgressões. Né, e nós pretendemos implementar isso também. Né, e com a ajuda do monitoramento, né, que nós faremos um centro, né, de monitoramento, na atividade delegada já terá.
né? Então, a prefeitura tem que trabalhar em conjunto com isso. Então, isso é um resumo do que a gente pretende em relação à segurança. Murilo, você sendo eleito prefeito, próximo ano em Santa Cruz do Rio Pardo, eu costumo acompanhar a administração aqui, já cobrei várias vezes também, no ar, fora do ar, a questão do 90. A população toda reclama nessa questão. E se liga para a Polícia Militar, cai lá em Bauru, daí não consegue chegar, você vai procurar o comando da Polícia Militar, geralmente não fala sobre essa questão, joga para o governo, você procura o prefeito, joga para o governo, você tem um deputado aqui que também procura ele, também não fala nada nessa questão. Nós não temos um acesso ao governador. Você, enquanto prefeito, obviamente terá. Você pretende mudar isso daí ou você vai fazer igual essas atuais autoridades? Você vai jogar, isso não é problema meu, do governo, e que vai procurar em quem está afim? Não, não é problema nosso, não. Isso, inclusive... Você vai chamar a responsabilidade para si. Será um problema seu também. Sim. Inclusive, eu já apresentei 2 requerimentos nesse sentido também. Não só em relação ao 90, mas ao 192 do SAMU. Que também não funciona. Que também não funciona. A gente sabe, por exemplo, a Polícia Militar, aqui em Santa Cruz, tem um canal de WhatsApp, né, um número de celular. E esse funciona. Que funciona. Não, então, mas que foi criado aqui. Né? Essa questão da centralização que foi feita pelo governo do estado, talvez funcione numa metrópole. Sim. Né? Porque cai num lugar só, mas numa cidade pequena ou numa região não funciona, porque quem está lá em Bauru não conhece Santa Cruz do Rio Pardo. Eu tive problema, não com a Polícia Militar, mas em relação ao SAMU, 2 vezes. Na campanha passada até, eu estava passando por uma rua e uma mulher passou correndo na rua pedindo ajuda, nós entramos numa casa, um senhor convulsionando, de idade já. Eu não tinha informação nenhuma sobre ele. Né? E ela só falou assim, eu sei que ele tem câncer. E no SAMU o pessoal ficava pedindo informação, eu falava, eu não sei de nada, eu não tenho informação. O endereço é tal. E é um protocolo exigido pelo Estado aos profissionais do SAMU e do federal, né? Então, isso é um problema que tem que ser resolvido. Nós temos que levar, de alguma forma. É lógico que nós não vamos conseguir resolver esse problema, mas tem que ser discutido. Você vai lutar por isso, claro, então. Isso aí é uma coisa que nós já requeremos e tem que ser discutido, por exemplo. Não só prefeito de Santa Cruz, nós fazemos parte de um consórcio, de uma região. Faça como consórcio fazendo um pedido. Tem que servir para alguma coisa, lógico, com todo respeito. Criou-se um consórcio para ter benefícios em compra de equipamentos, remédios, para ter mais força política para, por exemplo, mudar a situação do 90. Me parece a UMES um pouco apática. Dário Miguel, você quer completar esse assunto segurança pública? Quero completar, a gente vai emendar perguntas de internautas daqui a pouquinho. Antes do internauta, a questão da Polícia Civil. Acompanho o dia a dia da Polícia Civil. E é claro que os delegados aqui, quando são questionados, eles acabam não correndo, não. Eles falam que realmente está acontecendo. A gente acompanha todos os dias, eu posso falar, enquanto setorista da Polícia Civil. A questão de funcionários, né? É brincadeira. É uma dificuldade imensa, né? A Polícia Civil faz muito com o que tem aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Estou falando necessariamente de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente não vê um apoio. Quando é questionado o prefeito, ele acaba jogando para o governo. Isso é até normal. Essa é questão do governo, tal. Eu volto a repetir. Você, enquanto prefeito, também vai jogar para o governo ou vai entender que a Polícia Civil é de fundamental importância para a nossa cidade? Não, total importância. Polícia Civil eu tenho um carinho muito grande até. Né? Eu trabalhei durante 2 anos e pouquinho, né? Até junto com o Dr. Renato Mardegano. Estagiário remunerado do Fundap. Era um programa do governo do estado. E hoje o estagiário não ganha nada. Não ganha. E eu fiz parte, né, do primeiro DP lá em Santa Cruz, né, ajudando lá na medida do possível. E naquela época, se eu não me engano, eu saí em 2006. Naquela época já era um número reduzido, né, de investigadores, escrivães, enfim. E hoje, muito menos, né, porque a gente sabe de diversos investigadores que se aposentaram e não é reposto. Né, infelizmente, da forma como deveria. Né, e depois também teve a centralização, né, na Central de Polícia Judiciária. Tirou o primeiro DP, tirou a DDM. Então, são algumas coisas que o Estado, né, começou a pensar, não sei se só economicamente, né, mas... Murilo Sala, como prefeito, assume um compromisso de brigar por essas causas? Sim. Não só pode fazer. Você não tem o poder de caneta para essa decisão, claro, mas pode brigar por isso. Claro, sem dúvida nenhuma. É algo que vai diretamente influenciar no nosso município. Né? E como prefeito, representante maior da cidade, você tem que brigar por esse tipo de coisa. A gente vai aproveitar, nós temos o finalzinho desse bloco ainda, e chegaram algumas perguntas dos internautas. Peço até para o Murilo ser mais objetivo, para dar tempo de
pelo menos umas 2 perguntas. André Rubio, é com você. 30 segundos. Vamos lá, o Dário chegou hoje, quer mandar, você vê? É o seguinte, Murilo, quais são os seus planos para o atendimento psicológico no município? Se está satisfeito também com o atendimento que existe ou propõe mudanças? Quem manda a pergunta é Edvânia Parmegiani, que mora na rua Ítalo Rios, no Jardim Santana 1. Boa noite, Edvânia. Pretendemos melhorar, sim, a questão do atendimento psicológico em Santa Cruz, não só com o aumento do número de profissionais, que a gente sabe que hoje é muito reduzido, né? Realmente os psicólogos em Santa Cruz têm uma sobrecarga muito grande. A capacitação, não só dos psicólogos, mas dos funcionários em geral, uma capacitação contínua. E também, entrando também, porque vai ter a questão do psicólogo também na educação. Certo. Né? A educação, nós vamos implementar um programa onde psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos vão atender somente a educação. No próximo bloco a gente vai abrir espaço bastante para assistência social e educação. Só para você se programar aí. Então, mas terá uma atenção especial, sim, e principalmente na contratação de mais profissionais. Dá tempo de mais uma, André? Acho que dá tempo para mais uma. Vamos Dá lá. tempo? Vamos lá. Quem manda aqui também agora é a Sônia Salles, que mora no bairro Cidade Jardim. Boa noite. Não sei se já perguntaram, eu acredito que não. Transporte universitário. Qual é a proposta do Murilo? Manter o que existe ou fazer algo novo? Dá para melhorar? Dá porque eu já fiz pedido também. Eu fui universitário, usei do transporte universitário e na nossa época tinha transporte aos sábados também, que a gente tem aula aos sábados, né? Tem algumas faculdades que têm aulas aos sábados. E nós vamos manter e ampliar também para os sábados a questão do transporte universitário. Perfeito. A gente vai encerrando este 3º bloco da nossa sabatina. É o Quem Chega Lá com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, Murilo Sala, candidato pelo Podemos. O Quem Chega Lá é um projeto em 2 frentes. Primeiro, as sabatinas. Começamos ontem, infelizmente o programa acabou cancelado. Estávamos agendados com o Luciano Severo. A entrevista foi cancelada a pedido da assessoria do político por problemas de saúde. Hoje, conosco, Murilo Sala. Amanhã, Diego da Saúde. A ordem das entrevistas foi feita a partir de um sorteio com a presença dos candidatos. E na próxima segunda-feira, imperdível, anote aí, debate eleitoral 2020 do Achei Santa Cruz. Quem chegar lá a partir das 21 horas, aqui no nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube. Imperdível, uma grande produção, grandes profissionais envolvidos. E é isso. Intervalinho, a gente volta já já. De volta com o Quem Chega Lá, sabatinas, com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, no Achei Santa Cruz. Hoje, nosso convidado, Murilo Sala, é o candidato pelo Podemos. A gente entra neste último bloco do programa de hoje e eu vou passar a palavra ao repórter impactante, Dário Miguel. Diego Singolani, na verdade, a minha pergunta é em relação a moradores de rua, Murilo. Você anda bastante aí nas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo. Teve um tempo que deu uma amenizada, depois aumentou. Neste exato momento, de que forma você avalia tudo isso e se tem solução? Não empurrar para outras administrações, enfim, falar do que aconteceu, não ter apoio do governo, enfim, para resolver. Você tem uma solução, tem um planejamento nessa questão de morador de rua? Sim, questão de morador de rua é algo que é difícil de ser tratado, porque não tem como você proibir alguém de estar andando na rua ou de ficar simplesmente na rua. É lógico, se tiver importunando, se tiver alguma agressão, alguma coisa, já passa para a casa de polícia, né? Mas nós vamos fazer parcerias, né? Nós pretendemos fazer parcerias em relação a entidades que contemplem uma casa de passagem. Albergue? Albergue não. Albergue, o contrário. Casas de passagens, né? No qual o morador ele vai ter um atendimento ali, ele tem uma atenção, mas ele segue. Né? Não tem como você... se você construir um albergue, eu acredito que você vai trazer muito mais moradores para Santa Cruz. Né? Vai trazer muito mais esses trecheiros que são chamados. Né? E Santa Cruz, infelizmente, nesse sentido, a população colabora muito com dinheiro. Né? E esses moradores de rua, eles sabem, né, que aqui ajuda bastante. E vocês podem perceber, muitos são daqui de Santa Cruz que não querem ficar em casa. Mas os que não são de Santa Cruz são épocas específicas. É rodeio, é Natal, é o Rock in Rio Pardo. Eles sabem as datas
que tem eventos na cidade. Então, esse povo flutuante, eles vêm nessa época. Então, a sua principal medida talvez seja ou convênio com iniciativa privada ou algum Sim. tipo de assistência passageira, um local para eles Não, terem um choque ali a de... entidade ter também essa casa de passagem, né? Eu digo um choque de cidadania. Sim. O cara pode tomar um banho, se alimentar, tirar um documento Sim. e aí ser encaminhado para algum outro Sim, local. tem o CREAS também que ajuda, Já faz auxilia algo mais ou menos nesse sentido. E a gente pretende, sim, fazer nesse sentido. Claro, com uma entidade, né? E a entidade, como teve aqui o Samaritano, por exemplo, não estava regularizada, Sim. mas o que foi feito para regularizar a entidade? A sua esposa seria a pessoa ideal para fazer esse trabalho? Não, eu falo, ela foi diretora do CREAS, né? Ela foi diretora do CREAS, sabe como mexer com isso, né? Vamos falar dessa forma. Vai me auxiliar, sim, mas eu já falei, ela vai continuar no trabalho dela, ela não vai ser secretária, não vai ser diretora de nada, ela vai continuar e vai cuidar do fundo social. Como primeira-dama, né, ela vai cuidar do fundo social, que infelizmente também hoje não está cumprindo totalmente o seu papel. Né? O fundo social ele precisa também dar uma atenção maior para a população em questão de realmente auxílios. Né? E eu já conversei, ela tem um planejamento muito grande em relação a isso, inclusive com um corpo de voluntários para a Prefeitura Municipal, para fazer todo esse trabalho de arrecadação. Eu quero puxar um gancho, assistência social, que é um tema que eu acho muito caro, importante. Santa Cruz é uma cidade muito rica em termos gerais e, às vezes, pessoas que estão numa situação de pobreza ou bolsões de pobreza passam meio que desapercebidas. Muitos santacruzenses não sabem da realidade de pessoas da nossa cidade que dependem muito de equipamento de assistência social do poder público. Primeiro, em relação às entidades. De várias áreas, mas que estão ligadas à assistência social. São entidades que fazem, muitas vezes, o trabalho que o poder público não consegue fazer. Com idosos, com crianças órfãs, deficientes físicos. Elas cumprem um papel que o poder público não consegue cumprir. E muitas reclamam de falta de apoio do poder público. Qual vai ser a postura do prefeito Murilo Sala, caso seja eleito, de apoio às entidades assistenciais? Apoio amplo, de maneira realmente. Generalizada, realmente, com todas as entidades. Também está no nosso plano de governo isso. Financeiramente? Financeiramente. Aumento de subvenção, aumento de contratualização também. A prefeitura também pode auxiliar nesse sentido, porque é como eu falo o que o Diego acabou de dizer. Eles estão fazendo um serviço que não que é do poder público, né, e que não vem sendo feito. Né, então, precisa dar uma condição maior. Né. É claro, a prefeitura também, eu como venho falando já em nossos programas, tudo, nós vamos fazer um diagnóstico também, né, de todo o município, e nós vamos implementar mais alguns CRAS. Duas regiões que a gente sabe que precisa muito de CRAS é a região da Vila Saúl e Vila Matias. E na Santa Aureliana, Vila 80 ali, está sendo implementado um CRAS. Mas que eu já assumi isso publicamente, que a gente ganhando, né, essa eleição, não será naquele local. Nós vamos mudar o local porque é totalmente inadequado, não só em relação à escola, mas para o próprio CRAS, para o atendimento, né, das atividades do CRAS, ele é inadequado. Então, nós vamos fazer isso também. Vamos mudar esse local. E teremos CRAS itinerante para atender bairros mais afastados e os 2 distritos, né, que também precisam de uma atenção especial. Uma visão mais ampla sobre política pública para assistência social. Me parece que a atual gestão fez uma opção por um viés mais assistencialista. Boas iniciativas que surgiram dentro do governo, com uma visão um pouco mais ampla, de emancipação, de protagonismo da população dos bairros, essas iniciativas foram limadas pelo alto comando da assistência social de Santa Cruz do Rio Pardo. Qual que é a sua posição de maneira mais ampla? Qual vai ser o direcionamento da política de assistência social do governo, do eventual governo de Murilo Sala? A assistência social, nós vamos trabalhar, além das capacitações, né, de funcionários, nós vamos descentralizar, como outras áreas também. Mas nós vamos descentralizar e dar maior autonomia aos funcionários. Por exemplo, um diretor de um CRAS do São José não vai fazer o mesmo trabalho de um diretor do CRAS da Santa Aureliana. São regiões com um universo totalmente diferente. Né? Então, a política no São José não é a mesma da Santa Aureliana,
não é a mesma da Vila Saúl, enfim, não é a mesma da estação. Então precisa ter uma maior autonomia. Então nós vamos, não é vir de cima para baixo aquela determinação. Então, Murilo, políticas dessa forma. a sua secretária ou secretário de assistência social, técnica ou política? Técnica. A gente já tem nomes. Posso até falar, né? Infelizmente, um dos nomes nossos veio a falecer, que foi a Fátima, né? Que foi uma excelente secretária. A Piacentini. Isso. É uma pessoa a qual eu tenho o maior respeito, né? Muito grande mesmo. Mas nós vamos trabalhar em cima de nome técnico. E como eu falei, dando maior autonomia, descentralizando, para que realmente os equipamentos eles possam alcançar esses potenciais como de programas, né, em determinados locais. Que não adianta você fazer um programa X lá no CRAS Betinha, como foi feito, e lá na Santa Aureliana fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? E é outra realidade. Cada região é uma realidade. Murilo, cultura. Santa Cruz do Rio Pardo, nessa atual gestão, ela se notabilizou por grandes eventos ligados à Secretaria de Cultura. Sim. Mas não me parece existirem programas que deixem um legado de formação de músicos, de crianças ligadas ao teatro e tal. O nosso tempo, infelizmente, é exíguo, mas, objetivamente, qual que são os seus planos para a área de cultura? E dentro da sua plataforma, o Palácio da Cultura tem um destaque. Eu queria saber o que você pretende fazer com o Palácio da Cultura e, aí, de maneira geral, os seus planos para a cultura. Sim. Do Palácio da Cultura, nós queremos uma modernização. Não é simplesmente uma adaptação, uma reforma. Pede-se muito filmes novos. Vai ter no governo Isso, Murilo vai Gustavo? ter. Né? É lógico, eu particularmente gostaria que fosse no Palácio da Cultura. Nós vamos trabalhar para isso. Né? Mas nada impede que seja um outro local, um cinema atual, né? Com filmes atuais. Nós vamos comprar um novo projetor, vamos comprar um novo telão para projetar filmes novos. Dá para uma cidade como Santa Cruz do Rio Pardo concorrer com grandes empresas no setor de cinema? Precisa ter. Né? Às vezes, vindo uma empresa dessa forma também, já você tem algo a oferecer para o município. Né? E a gente pode buscar uma parceria privada também. A intenção inicial não é essa, é nós termos o nosso próprio cinema. Né? A modernização do Palácio da Cultura também se dá em relação ao teatro. Né? O palco precisa, né? Novas, aquelas cortinas todas, a iluminação ser melhorada, enfim. Modernizar realmente para que tenha eventos. No meu programa, a gente tem falado muito isso, e nos vídeos a qual eu venho fazendo, exatamente sobre isso. Santa Cruz hoje tem eventos, não tem programas efetivos para a cultura. E nós vamos implementar isso, dar um maior apoio para a dança, dar um maior apoio para o teatro, que é uma das medidas que eu, quando criei a semana Humberto Moene de Teatro, foi para fomentar isso também. Né? Infelizmente não é feito como deveria ser feito. Então nós queremos fomentar mais programas e levar também, né, dentro da cultura também, as escolas, não só o Palácio da Cultura, mas como ao museu. Né? O museu atual, nós queremos trazer exposições itinerantes, de fora da cidade, né, ou algumas coisas de dentro da cidade mesmo, mas itinerantes, porque lá no museu, na própria esportiva, né, que eu já cobrei várias vezes memorial na esportiva, e no Palácio da Cultura, são os 3 locais iniciais, nós teremos totens eletrônicos, como é o Museu do Pacaembu, por exemplo, para que a gente mostre a história de Santa Cruz em determinada área eletronicamente. Né? Então nós vamos implementar isso também. Murilo, você falou, inclusive o Diego falou sobre grandes eventos na cultura, né? Rock Rio Pardo, obviamente. Sim. A Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo, que é terceirizado, o empresário Edson Marreiro vem fazendo isso há muitos anos e com sucesso em Santa Cruz. Sim. Mas a grande pergunta, você, eleito prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, você vai apoiar o empresário Edson Marreiro ou de repente você vai fazer uma festa totalmente diferente? Não, eu tenho que pensar não só no empresário, eu tenho que pensar na cidade como um todo. Né? Hoje ele vem fazendo uma festa. Se fosse o Dário fazendo uma festa daquela forma, em que você gera muito a economia aqui também em Santa Cruz, eu estaria apoiando a festa do Dário. Né? Hoje a prefeitura investe na festa, melhor dizendo, 400 a 500 mil reais. Se a prefeitura for assumir para fazer um rodeio, nunca vai fazer com esse valor. Nem de má qualidade. Não consegue fazer nesse valor. Então você tem um evento de qualidade investindo-se pouco. Isso significa que a parceria continua. A parceria continua. É claro que a minha intenção e a
do próprio Marreiro, que eu conversei com ele, é que o comércio de Santa Cruz também seja inserido no rodeio, né, para que tenham pessoas de Santa Cruz investindo no rodeio, né, estando lá, para que o dinheiro fique em Santa Cruz também, né, porque vem as empresas de fora que investem e levam o dinheiro daqui, né, e então os comerciantes de Santa Cruz a gente quer estudar uma forma, e já venho estudando uma forma, para que eles possam perceber também que eles terão, né, uma forma de conseguir um lucro e o dinheiro girar dentro da cidade, né? Então, são eventos que a gente vai fazer. E levar cultura para os bairros também. Isso nós vamos fazer no nosso governo, porque não é só no centro da cidade. Educação, Murilo. E eu vou puxar o seguinte gancho. Você é a favor ou contra militarização do ensino? A gente está falando de município, portanto, ensino básico. Sim. Isso está sendo discutido Sim. em algumas das plataformas dos candidatos aqui de Santa Cruz. A gente fala em ensino militar para crianças na faixa de 9, 10 anos. Qual que é a sua posição sobre esse tema e, de maneira geral, propostas para a educação? Bom, em relação à militarização, não é questão de ser contra. Eu acredito que Santa Cruz não tem condição de ter uma escola militar. Porque para você preparar profissionais dessa forma militarizada, eu acredito que a gente não tem tempo para isso. Eu acredito que a gente tem que investir, sim, nos profissionais atuais da educação. Como eu falei em outras áreas, capacitação contínua. Sim. Hoje, são pouquíssimos profissionais da educação que têm capacitação. E, geralmente, não é quem está na sala de aula, né? Esses precisam ter capacitações. E, lógico, né? Aí também uma forma, né, de repassar, né, transmitir aos alunos uma forma como era antigamente, e não era militarizado, né? Eu estudei no Cearinha Camarinha, no Leônidas, era diferente. Bom, se a gente for pegar a realidade de hoje, as escolas em Santa Cruz particulares, excelentes, os alunos das escolas particulares, eles estão lá estudando com o modelo Piaget, Waldorf, Sim. Paulo Freire. Por que para a criança da escola pública tem que ser militarizado? Sim. É o que eu falo, nós temos que ter profissionais capacitados, material de qualidade, e é o que eu falei aquela hora também. Tudo dentro do nosso governo é interligado. Aí vai muito da assistência social, né, que você precisa também no esporte, você precisa dar uma atenção especial, né, que vai, de certa forma, ajudar na questão da educação. Você, Murilo, num debate, você acabou elogiando o esporte santacruzense. Não. Não elogiou? Não. Você falou no começo, o Diego fez uma pergunta específica em relação a pontos positivos e negativos de Santa Cruz do Rio Pardo. O esporte, para mim, é negativo. Justamente eu faço essa pergunta. A questão do esporte, você que vive bastante essa questão aí. Não, para mim, Santa Cruz, ao longo dos anos, não só na última administração, ao longo dos anos, perdeu demais em relação ao esporte. E nós vamos investir também no esporte, porque também é uma ação social. Nós vamos investir em escolinhas, nós vamos reformar e iluminar todos os campos de futebol da cidade. Por quê? A gente sabe, nós precisamos, hoje fala assim, não tem quem pratique esporte, né? Duas coisas. A criança não tem um incentivo, não tem uma escolinha, não tem nada. Então a gente precisa fazer que daqui a pouco, a pequeno ou médio prazo, tenha praticantes. E quem jogava bola, quem jogava basquete antigamente, hoje está trabalhando, tem filhos, tudo, não tem uma condição. Sim. Então, e aos finais de semana a gente vê geralmente alguma coisa. Por que iluminar os campos de futebol? Não só na questão das escolinhas, mas também para quem praticava antes, que não tem o tempo durante o dia, poder praticar o esporte à noite, né? E o investimento também nos outros esportes, né? No basquete, no vôlei, no handebol, judô, capoeira, enfim, nós vamos investir nisso tudo também. Impostos. Nós temos um governo que realizou muitas obras, a parte de infraestrutura em Santa Cruz talvez tenha sido o marco da gestão do prefeito Otacílio. Construção de postos, asfalto, etc, etc. Mas também contando com muito dinheiro em caixa. É um governo que se notabiliza por aumentar diversos impostos. Murilo Sala, olhando para a câmera, para os seus eleitores ou futuros eleitores, né? Você pode tentar convencê-los. Vai aumentar impostos em Santa Cruz? Não. Vocês sabem muito bem, eu fui um assíduo, né, contrário em brigas, né, diversas que tivemos em relação a impostos na Câmara Municipal. A atual administração tentou aumentar em 55%, né, o IPTU em 2013, nós seguramos. Infelizmente, em 2016, depois das eleições, e para mim isso foi um dos maiores estelionatos eleitoral que teve em Santa Cruz do Rio Pardo,
com alguns vereadores que não foram reeleitos, conseguiram aprovar em 25%. Né? Então, não haverá. Ao contrário, nós vamos estudar formas de diminuição de impostos. Uma delas é o IPTU sustentável, né, o que eu vou implantar em Santa Cruz. A Prefeitura tem a obrigação de cuidar do meio ambiente. Porém, aquele munícipe que preencher alguns requisitos e cuidar do meio ambiente, né, com alguns requisitos preenchidos, terá um abatimento no IPTU. Sim. Né, e isso não é renúncia de receita. Nós vamos implementar. Questão de iluminação pública. Trocou a iluminação, como você falou, foram feitas algumas coisas, porque aumentou a contribuição. Sim. O asfalto foi feito. Né, além do IPTU que aumentou, os prédios que foram por causa do aumento do IPTU, o ITBI hoje que nós não aprovamos, mas está sendo feita avaliações, estão sendo feitas e está se cobrando mais ITBI do que era antes, mesmo sem aprovar na Câmara, nós não vamos fazer. A questão do asfalto que foi feito, a gente sabe que 6 milhões e pouquinho é financiado e vai estar sendo pago até 2038. Né, então não foi pago. Isso também foi financiado. E nós precisamos corrigir essas A gente está caminhando para o final do programa. Dário Miguel. A minha última pergunta, Murilo, saindo desse tema totalmente. A gente sabe que tem 3 candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Alguns vêm pregando uma metodologia para os seus eleitores, futuros eleitores. E eu analiso você desta forma. Murilo Costa Sala é uma pessoa muito ligada à igreja. Sim. Os outros candidatos, fazendo uma avaliação dos 3, não são ligados à igreja. É claro que agora estão falando, né, uma ligação com uma igreja, enfim e tal. Mas, na verdade, quem é ligado à igreja sempre é você. Isso é fato e pronto. Por que você não explorou essa questão do candidato da igreja, enfim? Por que você acabou deixando de lado essa questão nessa campanha? Temos um minutinho. Porque eu não acho correto. Em todas as minhas campanhas, eu sou membro da Renovação Carismática Católica, movimento da igreja, tudo, eu não acho certo. Já falaram para mim, você não quer se apresentar, não acho correto. Sabe, ficar usando o nome de Deus numa campanha eleitoral. Em esfera federal, a gente já viu até pessoas que não são de igreja até participando de uma Eucaristia. Né? Eu acho isso uma falta de respeito tremenda com quem é de determinadas religiões. Eu não uso. Eu falo, eu sou, né, da Renovação, como eu falei, eu poderia estar falando aqui alguma palavra agora, né, pregando sobre alguma coisa, mas não é isso que a gente tem que inserir os nossos princípios dentro da política, mas não ficar misturando as coisas. É muito mais do que falar em Deus, a gente tem que agir, né? E eu procuro, dentro dos meus princípios, não só religiosos, mas que eu tive em relação à minha família, agir, né, de uma maneira correta. E eu acredito que é dessa forma que deveria ser feito. A última colocação, em relação à declaração dos padres, apoiaria o candidato Luciano Severo ou não? É claro que já foi desmentido pelos 2 envolvidos, o padre Gércio e o Frei Bruno também. Como que você avaliou tudo isso? Eu prefiro... eu não faria. Eu não faria de jeito nenhum. Murilo, obviamente nós tínhamos várias outras áreas para abordar, que são do interesse da população, do interesse do nosso internauta aqui em Santa Cruz, a área rural, produtores, turismo, meio ambiente, mas o nosso tempo é exíguo e a gente vai cronometrar exatamente, né, o mesmo espaço a todos os candidatos. Combinamos 4 blocos de 20 minutos. Para encerrar a sua participação, eu ainda abro 30 segundos para você falar diretamente com a câmera, com o seu eleitor. Fique à vontade, Murilo. Eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade, que a gente pode estar mostrando um pouquinho de nossas propostas, e que vocês, né, que não tiveram aqui, às vezes, retirada a dúvida em relação ao assunto, acesse nosso Facebook, Murilo Sala, tem todo o nosso plano de governo, todos os vídeos a gente explicando a maneira que nós vamos trabalhar, de governar. E no dia 15 de novembro, né, para Santa Cruz realmente alcançar o seu potencial, vote 19. Santa Cruz pode mais e nós vamos chegar lá. Conto com todos vocês. Muito obrigado ao candidato Murilo Sala, do Podemos.
e alguns recados importantes. A gente pede desculpas a quem estava acompanhando o programa pelo YouTube. Tivemos um problema técnico, mas prometemos para amanhã resolver essa situação. A nossa transmissão no Facebook foi muito bem, grande audiência. Obrigado a todos aí que assistiram, que compartilharam, que marcaram os familiares e amigos. E pedimos desculpa pelo problema com a transmissão no YouTube. Amanhã tenho certeza que estará tudo realizado. Problema técnico ou com o técnico? Ah, eu não sei. Você está querendo espinafrar o nosso anfitrião, André Rubio. Outro recado. Evidentemente, o tempo não nos permitiu tocar em todos os temas e nem repassar ao candidato todas as perguntas. Mas haverá a possibilidade desses temas serem debatidos na próxima segunda-feira, né, a partir das 21 horas, com o debate eleitoral 2020 do Achei Santa Cruz, é o Quem Chega Lá. Já aproveito novamente para reforçar esse convite, uma grande produção, é a contribuição do Achei Santa Cruz para fortalecer o processo democrático em nosso município. Imperdível, na próxima segunda-feira, direto do Espaço Lazuli. É isso, Dário Miguel? Falei exatamente, corretamente, perfeito. Isso. Então é isso. Aquelas perguntas que, evidentemente, nós não utilizamos aqui, elas poderão entrar no nosso debate eleitoral de segunda-feira, com transmissão pelo Facebook, pelo YouTube do Achei Santa Cruz. Repetindo o nosso WhatsApp, se quiser deixar salvo já aí no seu telefone, para enviar perguntas para o candidato de amanhã, 99888-5004, 99888-5004, DDD 14. A Ordem das Sabatinas. Ontem estávamos agendados com o Luciano Severo, a entrevista foi desmarcada por problemas de saúde. Hoje tivemos aqui essa ótima entrevista com Murilo Costa Sala, amanhã Diego da Saúde. Entrevistas sempre ao vivo a partir das 20 horas aqui no Achei Santa Cruz. Na segunda-feira é o debate eleitoral envolvendo os 3 candidatos. Até agora todos confirmados. Murilo, aproveitando rapidinho, já acabou o seu tempo. Você vai estar no debate eleitoral, né? Com a graça de Deus, e se ele permitir. É isso aí, confirmado. Minha gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Agradecemos a toda a equipe técnica envolvida, Dário Miguel, André Rubio, Priscila Tosta, agradecemos ao Murilo Costa Sala. E é isso. Estreamos a nossa sabatina. Tenho certeza que vai ser um projeto que vai contribuir para todos vocês decidirem da melhor forma possível. Uma palavra final, Dário Miguel, quer falar alguma coisa? Somente agradecendo os internautas e reforçando o convite para amanhã, Diego da Saúde, na segunda-feira, com essa estrutura que está sendo preparada lá no Espaço Lazuli para toda a nossa população. A gente encerra então com a nossa chamada, é isso, André Rubio, para o debate eleitoral 2020. A todos uma excelente noite, obrigado pela grande audiência e até amanhã.